Salve, salve, gente! Como é que vocês estão, beleza? Sou o Gil, o fundador da Olimpíada Brasileira de Investimentos, e dando sequência aí ao nosso circuito de lives. Hoje a gente vai falar sobre investimentos, né, na sua formação, né, em algum empreendimento que você acredite. E assim, cara, existem muitíssimas vantagens, né, em fazer em empreender, né, e também bastantes desafios nisso, né? E para o nosso bate-papo de hoje, eu trago aqui um convidado especialíssimo que eu conheço desde 2008. Eu não vou nem entrar em muitos detalhes, né? Ele estava na primeira série do ensino médio e com muito orgulho hoje eu vejo esse homem importante que ele se tornou, né? E obrigado pela presença, João. Mestre, prazer é meu. Queria começar agradecendo aí pelo convite. Você sabe que, bom, você, junto com muitos outros mestres, me ajudaram a chegar aqui e tive o privilégio, assim, de ter contato aí com os melhores professores do Rio de Janeiro. E também você me inspirou muito, aprendi muito contigo e, cara, é um prazer poder, de alguma maneira, retribuir para esse projeto tão importante, que é mais uma Olimpíada do Conhecimento, que fez uma parte, assim, fundamental da minha trajetória. Inclusive, para chegar na faculdade, uma das coisas que eu coloquei na minha candidatura foi justamente a minha participação em Olimpíadas, né? Então, Cara, que legal. é muito relevante, assim, para minha história ter participado dessas Olimpíadas e ter tido professores que incentivavam, né, a gente fazer mais do que o obrigatório, mais do que o óbvio, tomar risco já ali cedo, né, arriscando tempo, né, e custo de oportunidade de você estudar para uma Olimpíada versus fazer todo o resto que você pode fazer como adolescente. E então desde cedo essa vontade de sacrificar um pouco do curto prazo pelo longo prazo, né, que a gente vê muito aí nas Com dinâmicas de certeza. já começou nessa época de Olimpíada, né? Então, Pô, obrigado, e vamos que vamos. pô, que bom, cara. Pô, que bom, que maravilha. João, assim, trazendo uma pergunta de alguns alunos, né, que eu vira e mexe eu falo de você nas aulas e percebo que muitos, né, têm o desejo, mas não sabem como fazer para estudar fora do país, né? Eu tive a felicidade de acompanhar você no processo de admissão nas universidades, né? Então eu vou pedir, cara, para você contar um pouquinho como é que foi esse processo de admissão, como é que foi aquele ano de vestibular e a entrada em Harvard. Então, vamos lá. É um processo bem complexo, assim, bem longo, né? Bom, vou começar comparando com o brasileiro, né? O brasileiro, geralmente, o que você precisa passar numa faculdade, numa universidade no Brasil, geralmente é fazer o Enem, na maior parte dos casos, né? Que é uma prova que vai levar em consideração apenas a sua performance naquela prova, né? E é isso. Aí você entra no ranking do SISU, entrou, não entrou, paciência. Nos Estados Unidos, eles entendem que só uma prova não é o suficiente para você avaliar e fazer, entre aspas, uma curadoria, né, de quais estudantes vão fazer parte daquela comunidade. Porque lá é muito comum que você more no campus, né? Então, mais do que ir para a universidade para estudar, você vai para viver. Então, no fim das contas, eles estão fazendo uma seleção não só de estudantes, eles estão fazendo uma seleção de, enfim, quem que vai morar 4 anos e conviver aqui, enfim, e contribuir para diferentes partes da vida universitária. Então, beleza, a prova é importante, tem lá o SAT e o TOEFL, né? O SAT é como se fosse o Enem americano. Geralmente o mais básico, obrigatório, é o inglês e matemática, e geralmente tem matérias específicas opcionais que você pode fazer. Enfim, de vários campos do conhecimento, você escolhe 2 ou 3, né? Eu, por exemplo, fiz matemática, física e química, mas eu poderia ter feito japonês, biologia Uhum. e economia. Então tem prova sim, mas a prova é um pedacinho, é um pedaço ali da que a gente chama de application, né? Que é a candidatura. E a prova é meio que, cara, é quase como se fosse um corte, né? Do tipo, Uhum. meio que é usado para um pré-julgamento ali de vamos olhar para isso, para olhar para as outras partes também da candidatura. E o TOEFL é também a parte de inglês, mas diferente do SAT, que o inglês é só
leitura e escrita, o TOEFL ele também tem fala e audição. Uhum. Bom, então tem essas provas. Mas além disso, eles vão olhar para o seu histórico escolar do ensino médio. Então eles vão tentar entender se você mandou bem no ensino médio inteiro, né? Não só ali na hora da preparação do último ano, né? Então eles vão olhar todas as suas notas de todas as matérias, carga horária, tudo isso. Vão olhar também o que você fez, assim, além de ir para a escola, né? Tipo, vou para a escola, bato ponto, faço a prova, vou para casa, passo no Uhum. o que mais você faz, né? Que paixões você tem extracurriculares? Na minha época, o que eu mostrei assim e funcionou para mim foi eu gostava muito de Olimpíada do Conhecimento, uma coisa que o Elite promovia muito, né? Principalmente as de química, mas também fiz, enfim, matemática, astrofísica, algumas dessas, e consegui premiações estaduais, nacionais e tal. Eu gostava muito de teatro também, então também na escola tinha aquele projeto anual de palco elite, Aham. O era palco Elite, é. todas as Muito redes, legal. turmas, e aí eu, enfim, me empenhei muito naquilo ali, também consegui, fui premiado nessa competição. E também fazia trabalho voluntário. Meu pai sempre fez muito trabalho comunitário, assim, na vida dele. E a gente fez um projeto bem grande, assim, em conjunto, inclusive, com a rede de escolas, para um orfanato em Santa Cruz, né? Uma senhora chamada Legal. que cuidava sozinha de 40 crianças e a gente ficou um ano inteiro ajudando eles. Essa era uma das minhas principais atividades, assim, eu também trabalhava, e acho que talvez, não sei se chamou atenção o fato de que desde muito novo eu também já tinha uma certa independência financeira, eu fazia manutenção de computadores, que eu fiz um curso técnico no Senac. Então, assim, era um agregado de um monte de coisinhas que eu fazia que não eram obrigatórias, né? Mas não existe resposta certa e errada. Acho que no fim das contas, você não precisa fazer Olimpíada para passar para os Estados Unidos, né? Eu tenho uma série de amigos que fizeram outras coisas completamente diferentes, né? Seja se dedicar a um esporte, então ser um atleta de competitividade a nível estadual, nacional, internacional. Tenho colegas que, poxa, já abriram empresas e já tinham startups desde a época do ensino médio. Tenho colegas que tinham uma paixão por algum tipo de arte. Então, por exemplo, competições de dança ou, enfim, poesia, enfim, todo tipo de coisa. No fim das contas, é você mostrar que você tem paixões para além da sua obrigação e que você correu atrás de fazer o melhor naquilo e que você se tornou competitivo a um nível ali estadual, nacional, né, ou internacional. Então, essa é uma grande parte da candidatura. Aí tem uma outra parte que são as redações, né? Então, as redações, elas tomam, cara, muito tempo. Assim, cada faculdade... Se você vai... Geralmente, em média, as pessoas se candidatam a 10 universidades. E cada uma dessas vai pedir, em média, ali umas 2 redações. Então, você vai ter que fazer umas 20 redações. Cada redação... E não são redações, assim, como no Enem, que costuma ser dissertação argumentativa. Você tem que expor opinião sobre um tema X. Não. As redações são sobre você mesmo, geralmente, né? Conte sobre um evento da sua vida que foi crucial para o seu Ah, amadurecimento. que legal. Fale sobre um dilema ético que você viveu e como você resolveu. Fale sobre, sei lá, um tópico, uma questão social que para você é muito importante. Enfim, o que você gostaria de... Como você influenciaria isso ao longo da sua carreira? Não sei. Tem várias... E tem umas que são muito loucas, assim. Tipo, Chicago tem um... Encontre o X. Essa Encontro X. é, Eu tenho que estar aqui, assim. pois é, e tem uma outra que eu lembro da minha época, não sei se tem ainda, que é qual que é a analogia, a similaridade entre Plato, que é Platão, e Play-Doh, que é uma marca de massinha de modelar. Que... São os temas muito loucos e o propósito da redação, que eu acho que assim, é uma das partes mais fortes da application, no fim das contas, é claro, mostrar quem você é, mas mostrar como você pensa, né? O conteúdo é importante, mas a sua construção ali de um raciocínio lógico, o seu autoconhecimento, a sua autocrítica, as suas ambições de futuro, eu acho que tudo isso aí é refletido na maneira como você escreve, no fim das contas, né? Você pode falar, por exemplo, sobre o divórcio dos seus pais numa posição assim de vitimismo, você pode falar numa posição de como que eu aprendi isso,
falar sobre como que eu aprendi sobre mim mesmo, sobre isso. Você pode falar o quanto que eu aprendi sobre o meu pai e sobre pais em geral. Então, assim, tem vários ângulos de um mesmo tema. E, no fim das contas, o ângulo que você se identifica, o ângulo que você traz, ele mostra muito a sua maturidade, né? E o quanto de autoconhecimento você desenvolveu até aquele ponto da sua vida, né? Cara, então, Maneiro. é bastante coisa. E aí, se você mandou... É, tem carta de recomendação também. Então, você tem que pedir para 2 a 3 professores ou coordenadores pedagógicos, diretores pedagógicos, assim, cartas de recomendação que vão além do óbvio de tipo, pô, o Gil é um cara dedicado. Na verdade, eles estão procurando, assim, cara, gente que te conhece de verdade. Fala assim, olha, o Gil demonstra que ele está sempre preocupado em trazer pautas de fora do contexto global, de fora de sala de aula. E como exemplo, numa aula nossa de desenvolvimento sustentável, ele comentou sobre como que, sei lá, as empresas em 2020 estão preocupadas com ESG, lá, por exemplo. aham, Então, para entendi. nesse nível, a carta de recomendação, né, para tipo o professor realmente trazer exemplos bem tangíveis e bem específicos de como que você, em relação ao seu grupo de colegas de classe ou de outras turmas ou da escola, se diferencia, se destaca, né? E aí, se você manda tudo isso e eles gostam, geralmente tem uma outra etapa que é a entrevista, né? Não é regra que toda faculdade que quer te admitir vai te pedir uma entrevista. Tem faculdade que tem política de pedir entrevista para todos os admitidos, tem outras que falam a gente só quer entrevistar quem está em dúvida. Então, Uhum, a entrevista geralmente é com ex-aluno da faculdade. Então, por exemplo, hoje eu sou entrevistador para Harvard. Então, maneiro. todo ano, candidatos brasileiros de São Paulo que passam, né, nessa peneira, alguns deles e outros, e claro, tem uma rede de ex-alunos no Brasil, mas alguns deles passam por mim e aí eu faço uma carta de recomendação como entrevistador daquele candidato, né? Uhum. Pô, que maneiro, cara. Isso. Você tava. Pô, muito bom. Engraçado, você comentou aí do seu pai. Hoje eu tava mandando, né, o link da live. Poxa, não vai ter live. Aí eu mandei no grupo de professores. Aí seu pai respondeu: é o meu filho, é o meu filho. Legal, legal, legal. Ah, muito bom. Poxa, legal, Joãozinho. Legal, que bom, cara. Então, assim, é, dica para essa molecada que quer fazer que quer estudar fora do Brasil, quer fazer esse application. Acho que a primeira dica é que, assim, quanto mais cedo você começar a se preparar, melhor, porque eu dei sorte de ter chegado no terceiro ano e, coincidentemente, eu tinha acumulado ali experiências que potencializaram a minha candidatura, mas o melhor é que você já esteja com isso na cabeça desde o começo do ensino médio, né? Para você realmente se preocupar com, cara, suas notas, seus projetos curriculares, enfim, desenvolver vínculos com professores que eventualmente podem escrever uma carta aprofundada e no detalhe sobre você. Então, acho que a primeira recomendação é começar a se preparar cedo. A segunda recomendação é também assim, a candidatura, ela é um meio, não é o fim. Tem muita gente que fica se sobrecarregando de atividades durante o ensino médio para poder contar uma história bonita lá na frente. Só que isso, os caras já sacam, né? É tipo um mercado, imagina, Harvard recebe, sei lá, 54, 56 mil candidaturas todos os anos de gente do mundo inteiro há 382 anos. 384, talvez agora. Então os caras já sabem quando a pessoa fez uma lista de coisas no ensino médio só para contar ponto e dizer que fez, né? Então, assim, acho que a candidatura ela deveria refletir a verdade, né? Tipo, as suas paixões. Então, cara, se você é apaixonado por alguma A, B e C coisas fora o que você faz de obrigatório na escola, beleza, se dedica no que você é apaixonado, faz o seu melhor, mas não porque você quer passar para a faculdade nos Estados Unidos, porque você tem uma paixão por aquilo ali, né? E aí, como consequência,
aquilo vai ficar bonito, né? Porque você realmente era apaixonado, deu o seu melhor, e se tornou competitivo como consequência, né? Mas não, eu fiz atividades porque eu tinha que passar, né? Sim. Pô, maneiro. E eu acho que Maneiro, maneiro. o inglês também, né, cara? O inglês é É fundamental. fundamental, né? Mas É, nesse processo, cara, se você não tiver com inglês avançado, não é é, fácil. O SAT não é fácil, cara. O TOEFL, assim, no fim das contas, toda prova poderia se argumentar que você pode aprender a ciência de fazer a prova. Você faz 1 milhão de simulados e você aprende a fazer. Mas, cara, na correria do terceiro ano do ensino médio, que você tá ali driblando Enem, e talvez um pré-militar, e talvez Olimpíadas, e talvez Estados Unidos. Cara, se você já não tiver no nível avançado, você talvez não tenha tanto tempo para fazer 1 milhão de simulados e se virar e aprender inglês de última hora, né? Então, cara, tem que chegar no terceiro ano do ensino médio com inglês avançado, com certeza. Assim, sem sombra. entendi. Boa, boa. Eu acompanho, cara, assim, a sua carreira há muito tempo, né? Assim, tipo, sou um fã seu. Conta um pouco pra gente, cara, assim, tipo, de modo resumido, assim, tipo, como é que foi a sua experiência lá em Harvard, o que que você estudou, né? E como funciona a formação e a graduação, que é bastante diferente, né, da formação aqui no Brasil. E conta também como é que foi tua experiência em Chicago, como é que foi trabalhar na Heinz, como é que foi conhecer o Warren Buffett, Pô, né? Assim, tem, pô, várias histórias. e, não, obrigado, fico super, super honrado aí com os elogios. E só antes de entrar nessa parte, eu acho que outra recomendação muito importante que eu lembrei agora cara, não faz sozinho. Hoje tem vários programas de ajuda, de mentoria para alunos, né, de alto potencial. Então, eu hoje, por exemplo, sou voluntário, mentor voluntário em 2 deles. Um é da Brasa, que é uma das organizações que eu acabei fundando durante a faculdade. E hoje a Brasa ajuda aí mais de 100 estudantes todo ano no Brasil, de vários lugares, acho que mais da metade de escola pública, inclusive, com processo de mentoria. Maneiro, que legal. A Fundação Estudar, né? Tem o PrEP da Fundação Estudar, que eu também sou mentor voluntário lá, e também faz um trabalho fantástico. Que Então, legal. antes de entrar na parte da faculdade, cara, é, é muito importante esse apoio, assim, dessas organizações hoje em dia. Mas, voltando, cara, assim, estudar nos Estados Unidos foi incrível. Não sei se eu vou conseguir em tempo hábil falar de tudo que tem para falar. Vou tentar pensar nas coisas mais importantes. Eu acho que para mim a primeira grande diferença é que você tem 3 semestres. Na maioria das faculdades você tem 3 semestres para estudar o que você quiser. E só no terceiro semestre que você escolhe a sua área de graduação, né? Então, isso dá, assim, eles entendem que o cara com 18, 17 anos entrando na faculdade é muito imaturo, muito inexperiente para decidir qualquer carreira para o resto da vida, né? Então, você experimenta várias áreas do conhecimento antes de decidir, né? Então, eu, por exemplo, cheguei achando que ia ser engenheiro e saí como formado em sociologia, economia e letras em francês. Então, e claro que não foi nada trivial eu chegar nessas conclusões, e a gente não vai ter tempo de falar disso hoje, mas Aham. muitíssimo porque eu seria um engenheiro muito infeliz, eu acho. E, bom, Cara, eu acho que quando as pessoas perguntam assim, cara, qual que é o maior diferencial, assim, dessas faculdades e tal, eu não acho que são os professores, porque, assim, lá tem professores bons para todo lado. Eu não acho que é, tipo, laboratório, biblioteca, também tem para todo lado. Não acho que são os livros e currículo, que também são muito parecidos. Eu acho que são as pessoas. No fim das contas, eu acho que a diferença são os alunos, né? Você junta gente, assim, de alta performance no mesmo lugar. Essa é uma galera que assim, performa bem, não porque é cobrado, mas porque se cobra, né? Tem um orgulho próprio ali. uhum. A barra de excelência, assim, a barra do que é uma performance mediana, do que é um negócio extraordinário, é uma barra que sobe muito, né? Você acaba sendo ali aquele clichê da média das pessoas com quem você convive, né? Então, você conviver com gente, assim, de alta performance é bom porque, cara, a sua referência sabe, de competitividade Você acaba ficando de alta performance também. Se exatamente. cobrando como alta performance.
Exatamente. E também, assim, cara, a galera chega lá, também um lado ruim da história é que você com 18 anos, acostumado a ser tipo um dos melhores alunos da sua escola, da sua cidade, do seu país, você chega lá, todo mundo também era o melhor, né? E a maioria das pessoas não tem maturidade para cair essa ficha, né? E tipo entender que, cara, pô, tem esse colega aqui que ele nunca teve eletricidade na vida numa fazenda em Uganda e o cara tem uma história de vida incrível, Caraca. tá salvando as baleias na Antártica, aí tem outro ali que está desenvolvendo a cura do câncer e, tipo, eu acho que um processo de amadurecimento muito acelerado, né? Porque se você entra nessa de ficar competitivo, 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 você, tipo, queima o cartucho, fica burnoutado, tem muita gente. Então, tem gente, cara, tem uma média de 2 suicídios por ano, pelo menos lá em Harvard e no MIT. Então, é duro, assim, sabe? Você, do dia pra noite, você mora sozinho, você mais ou menos se sustenta e você, tipo, tem que gerir seu tempo tipo, entre ser saudável, né? Atividade física, alimentação, extracurriculares que você já fazia antes e, ao mesmo tempo, ir pra aula e, tipo, mandar bem, né? Então, e se preocupar com carreira. Então, assim, é duro na saúde mental, assim, é um negócio que exige enfim, um equilíbrio e uma busca também por esse equilíbrio. Outra coisa que eu acho legal comentar é que, acho que diferente do currículo brasileiro, lá você tem pouquíssimas aulas com o professor e você tem muito mais tempo de estudo individual, né? Então, eu vejo o currículo dos meus É uma colegas outra dinâmica, né? Funciona de outro jeito. Eu vejo o currículo dos meus colegas brasileiros que, pô, ensino integral. Aí, pô, o cara chega na faculdade de manhã cedo, fica o dia todo aula, 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 chega de noite e é todo dia assim, né? Lá, tipo assim, você pega, em média, 4 cursos por semestre, pelo menos lá em Harvard, né? Eu não posso falar pelas outras faculdades. Você pega mais que 4, pega 5, pega 6, tipo, você tá se metendo em encrenca, assim, um negócio pesado. E para cada uma desses cursos, você tem uma carga horária assim, de aula com o professor que vai variar de 2 a 4 horas por semana só, né? Caraca. E então, assim, você fica a maior parte do tempo fazendo estudo individual em biblioteca, porque geralmente, assim, cara, ó, o tema da próxima aula é esse. Você tem que chegar, já tem que ter lido esses 5 livros, e a gente vai só mesmo se aprofundar, enfim, no detalhe, na dúvida, em discussões, tipo, chega pronto para discussão. E muito da nota é composta pela sua participação na sala de aula, né? Você pega cursos de business, por exemplo, 50% das aulas na business school, geralmente a nota é quantas vezes você contribuiu fazendo perguntas ou respondendo perguntas. Tem uma pessoa que fica anotando. E se você ficar Caraca. você recebe um aviso, ó, você esse semestre só fez 2 perguntas. Então, é um negócio que é muito proativo e você já chega na aula pronto, né? Você não chega na aula É, para próximo. é uma postura ativa do aluno mesmo, né? Assim, tipo, normalmente aqui a postura é o contrário, a postura é uma postura passiva. Você chega, escuta e anota. Assim, tipo, tem uma interação, costuma ter uma interação pequena, né? É. E lá dele chama de office hours, assim, ele disponibiliza uma grade de horário na semana para quem quiser vir tirar dúvida. Mas a interação com o professor é bem mínima e você fica realmente muito tempo. Cara, dependendo do curso, na verdade, a maioria dos cursos, assim, que não são de ciências exatas, você, cara, lê, sei lá, de 100 a 200 páginas por semana, assim. Eu tinha cursos de política comparativa da América Latina, ou de macroeconomia, ou de, sei lá, o que seja. Cara, é pesado, assim. Você tem que ler muito livro toda semana, assim. E aí você começa a desenvolver outras habilidades, tipo leitura dinâmica, né? Tipo, eu não lembro a última vez que eu li um livro do começo ao fim, né? Tipo, você começa a priorizar, você começa a entender que você não vai conseguir fazer tudo o que você quer fazer. E aí, cara, tem todo. E aí eu já entro num outro gancho que é a vida extracurricular, porque tem clube de tudo.
É o clube da culinária, clube do cinema, clube do futebol, clube do quadribol, que é o esporte lá do Harry Potter, clube do, Cara, que legal. clube do teatro, clube do líderes de torcida. E aí você começa a perceber também que, tipo, cara, tem mais oportunidades do que a sua capacidade de aproveitá-las. Então você já começa também nesse negócio de gerir seu tempo e Aham. recursos e risco, oportunidade, né? Tipo, você pode tentar fazer tudo, que eu acho que eu perdi muito tempo e assim, tipo, se eu tivesse que voltar atrás e fazer alguma coisa diferente, teria sido fazer menos coisas, fazer poucas coisas extraordinariamente bem feitas do que tentar fazer muita coisa, mais ou menos. Então tem um pouco disso também, né? Você gerir essa ansiedade de, cara, tô deslumbrado, eu quero fazer tudo, mas não dá. Você é um ser humano limitado, né? Uhum. Cara, incrível. Maneiro, maneiro, maneiro. E aí, depois dessa experiência toda que você teve, né, lá em Harvard, aí, obviamente, né, vem aí diversas oportunidades, tal, para você e tal. E uma delas, você trabalhou na Heinz, né? Sim, Né? exatamente. Conta um pouco aí dessa experiência pra gente. Na verdade, dando um passo atrás, como é que eu cheguei lá? Tem uma cultura muito comum também, né, nesse esquema de estudar nos Estados Unidos, que é você fazer summer jobs, né, os estados de verão. Geralmente você pega assim, as suas férias de verão, são 15 semanas, e aí tá fazendo bastante barulho aí de vento, de ventania, para vocês? Não, não, tô ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem aí? E Acho que sim. aí eu fiz alguns estágios de verão para justamente descobrir que tipo de natureza de trabalho, de indústria, de tamanho de empresa eu gostava e não gostava, né? Então, eu fiz o primeiro lá na Anheuser-Busch, que é a Ambev nos Estados Unidos, setor de compras. Fiz o segundo lá no BTG Pactual, num projeto de abrir o BTG no Peru. Fiz o terceiro num private equity de educação chamado Aleri, que eventualmente se tornou uma startup de educação chamada Mira Educação. E aí, desses aprendizados todos, eu percebi que eu sou um cara que eu gosto de trabalhar em empresas menores, assim, e eu gosto de empreender. Só que, se aproximando da minha formatura, eu ia empreender nessa startup que estava nos Estados Unidos e, por causa da questão cambial, dólar real, eles jogaram tudo para o Brasil. E eu falei assim, poxa, eu tenho um visto que me permite trabalhar mais um ano aqui. Eu vou aproveitar então, depois eu volto para o Brasil e empreendo, vou aproveitar para ficar um tempinho a mais aqui dentro. Aí, enfim, me candidatei a várias empresas. No fim, eu tinha sido aprovado em 3 lugares, na Kraft Heinz, no programa de trainee deles, no trainee lá do Burger King também, no corporativo, e no JP Morgan, para trabalhar com private banking lá em Nova York. E assim, para mim, pô, Burger King era uma posição, tipo, cara, numa cidade suíça-alemã, num lugar meio do nada, assim, tipo, não me chamou muita atenção. Aí entre JP Morgan e Kraft Heinz eu vi assim, pô, uma coisa é trabalhar num banco e você ter uma vida mega, tipo, previsível do ponto de vista de carreira também, né? No banco você costuma ser promovido a cada, sei lá, 2, 3 anos. Versus trabalhar numa empresa que acabou de ser integrada com outra empresa. Então, assim, tá num ritmo mais acelerado, os caras estão meio que empreendendo de lá dentro, e, consequentemente, isso pode se traduzir num crescimento de carreira mais acelerado para mim também, né? E aí por essa razão, eu fui para Chicago, para Kraft Heinz, para o programa de trainee. Cara, foi uma experiência incrível, assim, tipo, Caraca. eu não teria sido, eu fiquei 2 anos lá, eu não teria sido capaz, assim, de ter tanta maturidade para abrir a minha própria empresa se eu não tivesse passado por essa experiência. Foi uma mega escola para mim, assim. Dessa vez eu fui pro time financeiro deles. Cara, fiz de tudo, assim, desde fazer. Primeiro, grande parte do que eu fiz foi num time chamado Revenue Management, que é meio que assim, estratégias de precificação e promoção, e aí tipo, tem muita estatística. Foi bem legal. E também tem um grande projeto que eu participei que era de construir uma ferramenta para decidir que tipo de produtos deveriam sair da prateleira ou entrar na prateleira todo ano, dependendo da região, do retailer, Uhum. do tipo de produto.
E aí foi um grande modelo que eu fiz, assim, que gerou, se eu não me engano, assim, é um projeto que gerou 80 milhões de dólares de aumento de vendas lá. Caraca, Aí eu consegui uma promoção por conta disso e consegui me tornar sócio da companhia. E é uma companhia com 200 anos de idade. E em 200 anos, assim, eu com 23 anos fui o sócio mais novo, assim, deles. cara, Então, que irado. posso que Maneiro. para mim foi muito marcante esse momento, assim, de carreira. E aí depois, eventualmente, o último projeto que eu fiz, eu acabei indo para um time financeiro, assim, mais de finanças corporativas mesmo, mais, assim, orçamento, fluxo de caixa, etc e tal. E meu grande projeto antes de eu sair foi o orçamento de todos os Estados Unidos da empresa, né? Tipo, é 75% do negócio, 18 bilhões de dólares. E foi um projeto Caraca. de meses em que eu... Cara, foi muito complexo, né? Que esse orçamento, ele vira o plano da empresa para o ano seguinte, né? Tipo, as metas de todo mundo, enfim, mais de 200 Uhum. stakeholders. Você pensa em marketing, em vendas, em fábrica, em tudo que você imaginar. E aí, assim, eu não estava procurando motivo para sair, eu tinha conseguido já um visto de trabalho de 6 anos de visto, então, tipo, podia ficar nos Estados Unidos por bastante mais tempo, estava sendo promovido, tipo, estava feliz com a minha compensação também. E aí surgiu uma oportunidade, assim, única, que eu sempre quis empreender, e Uhum. a Abrasa comigo estava em carreiras corporativas também diferentes, e, assim, estava numa posição parecida com a minha, de, pô, tô mandando bem na carreira, mas não... Esse aqui não é um projeto de vida, assim, isso aqui não é uma coisa que alimenta o meu propósito, né, que me faz sentir que eu, como ser humano, tô dedicando as horas da minha vida para uma coisa que é significativa, né? Que, tipo, que é simbólico, né? Para mim mesmo. Cara, eu tava numa empresa legal, uma carreira ascendente, ganhando dinheiro, mas eu não sentia que era minha missão, assim, não era meu propósito, assim, não me via, sei lá, Uhum. os próximos 10 anos naquele mesmo lugar. E aí pô, chegou uma oportunidade com cofundadores que eu sempre admirei e trabalharam comigo antes, amigos mesmo, e já tinha uma ideia legal, assim, já tinham feito algum tipo de estudo de mercado, pesquisa, quais eram os maiores desafios que o Brasil enfrentava, chegamos em saúde, aí chegamos na solução de atenção primária, e já tinha investidores interessados, assim, já tinha fundo mandando Cara, mensagem que legal. chegado no Brasil e já tinha fundo falando, pô, mas a gente investe tanto, vocês valem tanto, e não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu tenho time, eu tenho produto, eu tenho investimento. Quando que esse cavalo branco vai passar na minha frente de novo, né? E, cara, na época eu tinha 24 anos e eu falei, poxa, é um risco gigantesco, né? Pode dar errado e acabou. Mas na minha idade e também assim com as experiências que eu já tive, acho que dificilmente eu vou ficar desempregado, assim. Tipo, se der errado, eu vou para a próxima. Vou abrir a próxima empresa, ou volto a estudar, ou trabalho, enfim. Então, naquele momento Uhum. de tomada de decisão, eu pensei, cara, se eu tiver que tomar risco, se eu tiver que dar errado, se eu tiver que falir, tem que ser com 24, não tem que ser com 34, né? Com Então, certeza. eu, pô, caí de cabeça, assim, larguei tudo. A galera lá achou que eu tava louco, porque eu tinha virado sócio, porque eu tava com muita responsabilidade, porque eu tava ganhando bem, porque eu tinha acabado de receber um aumento, tipo, 2 semanas antes de eu me demitir. E tava tudo indo bem. Cara, Mas assim, foi uma questão de realmente eu, assim, tipo, cara, é uma oportunidade única que apareceu na minha frente e se eu tivesse que tomar riscos muito grandes, aquela era a hora mesmo. Aí, cara, deu um trabalho, consegui convencer a galera a aceitar minha demissão, mas aí eu me demiti, fui pro Brasil. boa. Cheguei no Brasil dia 5 de maio de 2018, que é quando a gente data a fundação da Cuidas. Cara, que legal. Que Né? legal. E assim, você voltou para o Brasil, né? E começou, né? Começou a sua vida como empreendedor. E assim, na sua visão, Joãozinho, quais são as grandes dificuldades de empreender aqui no Brasil? É, quais foram as dificuldades os desafios que você enfrentou para fundar a Cuidas? Certo. Cara, eu acho que eu começo com o disclaimer de que tem muita gente que reclama de empreender no Brasil. Eu acho que, cara, por um lado também tem.
a dificuldade também traz suas vantagens, porque o que é difícil para mim é difícil para todo mundo. Então, no fim das contas, é uma barreira de entrada, né? Tipo, se eu confio no meu taco para tipo ter resiliência e conseguir ultrapassar essas barreiras de entrada, entrei e ficou muito mais difícil para o outro carinha conseguir fazer a mesma coisa, né? Então, acho que na verdade eu não vejo com tantos maus olhos ou tanto preconceito assim empreender no Brasil. Na verdade, eu acho até que pro meu caso de tipo ter estudado fora, ter trabalhado fora e trazer essa visão de mundo, essa experiência diferente e tal, essa perspectiva pro Brasil, me coloca de alguma maneira numa situação de vantagem, de tipo, cara, eu já vi outras soluções parecidas com o que eu quero fazer lá fora, já vi gente em estágios de empreendimento também mais acelerados lá fora, tipo, então, e o Brasil é um lugar que, cara, tá sobrando problema para resolver, né? Então aquele negócio, Isso é verdade. assim, tá seca, tem o cara que ganha dinheiro vendendo água. Então, para mim, também é parecido assim. Tipo, cara, aqui não só tem muita oportunidade de resolver problema, de trazer mais soluções, né? Como que a gente chama muito de low-hanging fruit, né? Tipo, são os frutos da árvore que estão ali mais baixos, que é mais fácil de pegar. Vou te dar um exemplo. Fala-se muito de, sei lá, inteligência artificial, machine learning, etc e tal, inovação em dados. Mas você pensa, 70% dos registros em saúde no Brasil hoje estão em papel. Cara, inovar em saúde não precisa ser ciência de foguete, né? Assim, às vezes a nossa inovação ainda precisa passar por alguns estágios do feijão com arroz, né? Do tipo, Uhum. cara, tem 150 milhões de brasileiros que não têm dinheiro para pagar um plano de saúde. E dos que pagam, sei lá, dos 47 milhões que pagam, não é porque paga que tem uma experiência boa. E não é porque paga que é saudável. Então, só de você já entender que, poxa, tem uma oportunidade de trazer a saúde com mais acesso à saúde de mais qualidade. E do outro lado, eu tenho a oportunidade de reduzir custo e inovar na experiência. Isso, talvez, não, assim, tá longe de ser ciência de foguete de inteligência artificial, mas talvez é o maior valor agregado que a gente possa ter no mercado hoje, né? Pensando no consumidor Sim. final, pensando em todos os stakeholders da cadeia. Então, acho que o Brasil ele tem muito o que a gente chama de low-hanging fruit, que são essas oportunidades um pouco mais óbvias de você inovar rápido e trazer muito valor, né? Agora, dificuldades, assim, cara, leis trabalhistas, tipo, eu entendo o contexto de onde veio, eu entendo a importância disso historicamente para o Brasil, mas olha, dá dó, assim, de quanto que a gente paga de imposto versus poder inovar, tipo assim, investir em mais marketing, investir em contratar mais gente. Tipo assim, uma pessoa que, sei lá, ganha X, me custa X vezes 1,6. Só que, Caraca. só que nela só chega 0,8 vezes X. Então, assim, Sim. tem isso de leis trabalhistas que é muito complexo e gera muito pano para manga, para litígio. Então, assim, toda decisão que a gente toma o tempo todo, a gente está preocupado, pô, essa aqui é a melhor coisa para a empresa, mas será que vai ter um funcionário que vai achar que teve favoritismo e depois ele vai sair, vai entrar com um processo trabalhista e, tipo, a gente está sempre tomando decisão com uma advogada trabalhista do lado, aí eu tenho que gastar dinheiro com isso, em vez de estar focado no business. Tipo, então gera uma carga de trabalho, dinheiro, estresse foda, assim. Isso é um lado da história, né? Uhum. Tem outras coisas, como por exemplo, cara, por exemplo, a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é importantíssima e o Brasil até tá muito atrasado em trazer isso. Se você olha para os Estados Unidos, tem a RIPA, se olha para a Europa também, há não muito tempo atrás implantaram os deles. Mas hoje, cara, tá todo mundo assim preocupadíssimo em tentar entrar nessa norma da LGPD para não tomar multa do governo. Assim, eu acho que é mais uma coisa que tipo, foi uma coisa. É uma lei que está muito mal definida, então meio que as regras vão.
a regra do jogo vai ser definida muito por jurisprudência. Então a gente vai ter que esperar ver os casos favoráveis, não favoráveis, para a gente entender o que pode e o que não pode ser feito, né? Uhum. Sei lá, tem muita coisa. Tem, por exemplo, coisas que eu ainda não tenho, não passo, mas eventualmente com a escala vou passar. Sei lá, às vezes disponibilidade de internet em alguma dada localidade que seja mais afastada das grandes metrópoles. Eu acho também que tem, assim, um grande fator determinante no sucesso de uma startup ou de uma grande empresa são os talentos, né? E as pessoas, assim. E eu acho que uma startup que está sempre nesse desafio de fazer mais com menos, cara, eu tenho pouco dinheiro para testar uma hipótese e eu tenho que atrair as melhores pessoas que eu posso com esse pouco dinheiro que eu tenho, né? E, tipo, o mercado já é tão escasso tipo, gente com maturidade de empreendedorismo, sei lá, como tem nos Estados Unidos, como tem, talvez até, sei lá, em Israel, ou na França, ou na Alemanha, que, cara, a galera muito boa é muito cara. E aí, geralmente, você fica nesse Uhum. off, né, de tipo... Caraca. Então, assim, tem inúmeros desafios. Mas, ao mesmo tempo, cara, é o jogo. E é muito... essas regras do jogo são as mesmas para todo mundo, né? Se eu tivesse nos Estados Unidos, seria outros prós e outros contras. Tá bom, essa parte toda tá meio resolvida, mas, por outro lado, é um ambiente muito mais competitivo por consequência, né? Então, você tem que ser, cara, muito mais foda para ser uma startup tipo, muito bem sucedida, que cresce exponencialmente nos Estados Unidos do que no Brasil, talvez, né? Porque o pessoal tá num outro nível de maturidade. Sim, sim. Prós e contras, né? Tipo, Sim, escolhas sim. no fim das contas. Com certeza. Para mim, vir pro Brasil foi o lugar que eu achei que eu mais poderia... Claro, sentia falta de viver aqui num país que valoriza mais as relações humanizadas e que tem mais natureza e que tem mais saúde e que tem mais alegria, assim, sentia falta de voltar para isso aqui, mas também é um lugar que eu sentia que precisava mais de mim do que lá, né? Entendi. Maneiro. E explica um pouquinho o que que é a Cuidas. Vamos lá. A Cuidas hoje é um serviço de assinatura para empresas em que a gente cuida dos colaboradores, né? Então, o colaborador, pelo nosso aplicativo, ele consegue ter atendimento com médicos ou enfermeiros, virtual ou presencialmente. Presencialmente é sempre no local de trabalho dele e virtual por telemedicina, né? E a grande diferença aqui, além da conveniência de ir até a pessoa, é que a gente só faz atenção primária. O que é atenção primária? É você ter o mesmo time de saúde. Bom, a atenção primária é uma residência tanto para médico quanto para enfermeiro, né? A gente também chama de medicina de família e comunidade ou estratégia de saúde da família, que são profissionais que são especializados em resolver mais de 80% das coisas de saúde que você vai ter na sua vida. Pode ser psiquiátrico, ginecológico, pode ser respiratório, enfim, o que seja. Tipo o mesmo profissional, você não precisa ficar indo para o ginecologista, para o cardiologista, para o psiquiatra. E você mantém esse mesmo time de saúde ao longo da sua vida, né? Então, esse valor desse vínculo que você constrói ao longo do tempo, ele é fundamental para mudar seus hábitos, porque a gente pensa muito em saúde quando a gente, na verdade, tem doença. Então, a gente tem um problema, dor de cabeça, dor de barriga, sei lá, quebrei o braço, qualquer coisa, queimadura. Aí eu vou lembrar que eu tenho que cuidar de algum problema. Mas, na verdade, saúde Normal, assim. é. É. A saúde Eu conheço muita gente assim, cara. todo mundo, sei lá, a maioria das É. pessoas. Mas, cara, na Aham. saúde é o tempo todo, todo dia, né? Saúde é tipo como você dorme, como você come, como que você se exercita, como que você cuida da sua saúde mental. Então, a atenção primária, claro que ela tenta ser resolutiva nos probleminhas do dia a dia e resolve 80% ou mais deles. A Cuidas, em 2 anos e meio, resolveu 94% de todos os problemas que nossos usuários tiveram, sem precisar mandar para pronto-socorro, sem precisar mandar para outro tipo de subespecialista. Em mais de 10 mil atendimentos até agora. Agora, Caraca. claro que a gente quer ser resolutivo no dia a dia para gerar esse vínculo de confiança
né, que vai fazer você querer falar comigo até quando você não está doente. Mas o verdadeiro trabalho da atenção primária, ele é um trabalho de mudança de hábitos, né? Então, assim, como que eu faço o Gil ser mais proativo e não reativo com o seu autocuidado, né? Então, o que vai realmente controlar alguma questão crônica que você tenha, seja diabetes, hipertensão, depressão, asma, rinite, obesidade, não só cuidar das suas questões crônicas, como literalmente tipo, te dar mais qualidade de vida, longevidade, diminuir os desperdícios da cadeia de custos de saúde, né? Uhum. E é prevenção também, no fim das contas, né? Caraca, maneiro, cara. Que maneiro. Pô, e por enquanto a Cuida só atua em São Paulo. A gente tem a modalidade presencial e a virtual. Na virtual, a gente já tem clientes por todo o Brasil. Na presencial, a gente hoje só está em São Paulo, mas qualquer cliente assim que aparece na nossa pipeline, que tem pelo menos ali umas 500 vidas no mesmo endereço, em qualquer lugar do Brasil, a gente se propõe a implantar o presencial. Então, se surgisse um cliente em Manaus assim que fala, eu tenho 500 vidas aqui, eu quero que você faça um atendimento presencial. Aí é uma massa crítica que vale a pena para a gente expandir para aquela cidade. Entendi. Legal, legal. Pô, Joãozinho, última pergunta aqui, né, breve, porque o nosso tempo já está acabando, né? Assim, tipo, é uma pergunta que dá para uma live inteira, mas, assim, tipo, na sua opinião, cara, assim, você que é um cara de negócios, assim, é, uma cabeça empreendedora. O que você acha da educação financeira imersa na educação básica? Você acha que isso aumentaria essa mentalidade empreendedora das pessoas, dos alunos? Cara, acho que com certeza. E aí eu dou até um passo atrás, que eu acho que fundamentalmente, antes da educação financeira, antes do empreendedorismo, eu acho que é uma experiência com gestão de risco e oportunidade, né? Acho que filosoficamente tem a ver com isso, assim. Quando você pensa que, bom, em microeconomia a gente estuda muito as indifference curves, né? A curva de preferência de um dado perfil demográfico. E aí geralmente você tem, por exemplo, você plota um gráfico de você prefere gastar R$ 1 agora ou você prefere guardar-se R$ 1 para gastar no futuro, né? E você plota isso num gráfico, geralmente você tem uma correlação muito alta com, cara, as pessoas que preferem guardar o dinheiro para ter mais dinheiro no futuro, elas costumam ser um pouco menos avessas a risco, e tem toda uma associação a, tipo, talvez um perfil demográfico que tenha tido mais oportunidades na vida, tenha enfim, tem mais capacidade de ter um emprego e conseguir realmente pensar no longo prazo. Aí quando a gente pensa no Brasil, que a gente tem a maior desigualdade do planeta, né? A gente tem uma galera que, poxa, vende o almoço para comprar a janta, né? E só tem mesmo ali o dia de hoje, o dia de amanhã, e não tem essa cabeça de ficar pensando, sabe? Um Tipo, leão por dia, né? exatamente. Então, justamente por esse perfil nosso de risco e assim, eu não acho que existe eu não faço um julgamento de valor sobre se é melhor tomar mais risco ou menos risco. Eu acho que tudo é um equilíbrio, né? Então, tem um cara que toma risco demais, que não economiza nada. E o futuro não tá nem aí pro futuro. O futuro é o amanhã, literalmente é amanhã. E tem que é mega avesso a risco e às vezes ele vive uma vida num emprego que, tipo, sei lá, ele trabalha num banco 80 horas por semana, batendo cabeça, porque ele acha que daqui a 10 anos ele vai ser rico e finalmente vai se aposentar. E, tipo, ele, sei lá, joga esses 10 anos fora, não é feliz, talvez morre no meio do caminho, né? Eu falei assim, de meio que dois extremos de perfil de risco,
e eu acho que o equilíbrio é o meio. E eu acho que a gente vai... E assim, hoje no Brasil, claro que tem várias coisas que estão... Vários fatores macroeconômicos que estão favorecendo o empreendedorismo e a tomada de risco, como, por exemplo, os juros baixos, né? Então, os juros baixos vira o mercado de investimento muito mais para o venture capital. Então, hoje, cara, não vale tanto mais a pena você ficar deixando seu dinheiro na poupança. A galera tá querendo tomar mais risco, você vê essa onda aí de day trade, você vê toda essa, né, que também assim, virou... Enfim, isso é uma outra história de modinha e vai ter muita gente que vai se machucar nesse meio do caminho. Mas você começa a ter muito mais incentivo do sistema para que as pessoas tomem mais risco, né? Sim. Então, assim, dei várias voltas para falar o quê? E essa educação financeira, ela é fundamental ali nos primeiros, sei lá, não sei se é ensino fundamental ou ensino médio, mas no fundo, a habilidade socioemocional você desenvolve principalmente na educação infantil ali de 4 a 6 anos e um pouquinho no fim da adolescência, né? Tem um estudo lá do Gary Becker, lá, Prêmio Nobel de Economia, que o cara provou isso. Mas, outra volta, toda gente que eu entrei. Estou querendo dizer que eu acho que essa habilidade, ou essa questão socioemocional de perfil de risco e oportunidade, é o tipo de coisa que é importante você começar a nutrir desde muito cedo. E eu acho que a educação financeira pode ser um canal para desenvolver essa habilidade socioemocional, né? Então, assim, eu acho que o conteúdo da educação financeira, mas a habilidade de vida que você desenvolve ali é a gestão de risco e oportunidade, né? Isso é fundamental num país que, com a desigualdade que a gente tem, as pessoas, elas não... A gente tem um perfil de país, de cidadãos que não economizam, né? E, enfim, não tem tempo de entrar nesse mérito do quão ruim é um país que não economiza, mas a premissa é que é importante economizar também, né? Joãozinho, cara, quero te agradecer muitíssimo, meu irmão, pelo tempo aqui, né, que a gente está batendo esse papo, tá? E, pô, quando eu tiver, assim, tipo, quando passar essa pandemia, vou te fazer aí uma outra visita aí em São Paulo, cara. Desejo muito sucesso para você, muito sucesso para Cuidas, tá? E, pô, assim, tipo, vários comentários aqui para a gente fazer uma outra live, tá? Então você está sempre convidado para uma live aqui na Ubinvest. Vou te chamar mais vezes, cara. Obrigado mesmo, Joãozinho. Muito obrigado. É uma grande honra, privilégio poder contribuir aqui para o seu projeto também, que já virou um projeto já nacional. Cara, conta comigo, assim, o que eu puder fazer para ajudar. Você sabe que você tem um grande amigo aqui. Poxa, E obrigado por tudo que você já contribuiu para a minha trajetória. Poxa, cara, obrigado. Ó, mamãe tá pedindo para mandar um beijo. Beijo. Show de bola. Valeu, Joãozinho. Obrigado. Grande beijo para você, meu irmão.